te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. A palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo de 9 a 14. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficava distante e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. E vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não, pois quem eleva será humilhado e quem humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos vivendo o 30º domingo do tempo comum. Nesse caminho litúrgico que fazemos, falta 4 semanas para terminar então o ano litúrgico. E a liturgia vai nesse caminho percorrido por Jesus no Evangelho de São Lucas, e que Jesus caminha para Jerusalém, e nesse caminho que Jesus faz para Jerusalém, ele vai levando tudo aquilo que é informação do alto para que as pessoas possam criar ânimo, entusiasmo e poder viver uma fé onde a vida possa ser contemplada a graça de Deus. Aqui na primeira leitura fala sobre que o Senhor, nosso Deus, Ele é um juiz justo, Ele não faz diferença de pessoas. Então, se Deus ele não faz diferença de pessoas, porque é um Deus amoroso, Ele também nos convida a viver nessa condição de não fazer diferença. O povo judeu, aqui fala desse fariseu, eles estudavam os mandamentos, eles seguiam a regra. E aí então a gente vê a oração desse fariseu, ele fala tudo aquilo que é coisa boa, né? Ele é cumpridor da lei,
Eles viviam os mandamentos, pagavam o dízimo, ia no templo para rezar. Então, se nós observar, ele vivia de uma forma correta. Mas essa forma que ele vivia corretamente por cumprir as leis judaicas, ele trazia dentro de si um engrandecimento. Ele era diferente dos outros, ele era melhor do que os outros, porque ele vivia aquilo que a lei determinava. E por viver aquilo que a lei determinava, ele via então que o outro estava num estado totalmente diferente. Então a oração dele era uma oração voltada aos seus orgulhos. A oração dele era voltada a se engrandecer. Porque quando nós falamos de oração, domingo passado, a liturgia falou que a nossa oração precisa ser uma oração incessante, permanente. A nossa vida precisa ser uma vida de oração. Mas essa oração, quando nós buscamos em Deus uma vida de oração, é porque nós somos frágeis, humanos, limitados, pecadores, e reconhecendo a nossa fragilidade humana e querendo caminhar nesse caminho de Deus, que é o caminho da santidade, que é o caminho da conversão, que é o caminho da vivência da palavra, a prática, praticar mesmo com virtude aquilo que é determinado por Deus. E por isso ele se engrandecia. Então, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa oração ela tem esse sentido de buscar aquilo que falta na nossa humanidade, nós buscamos em Deus. Não foi o caso desse fariseu. Ele, ao viver os conceitos dos judeus, ele se achava melhor do que os outros. Mesmo vivendo uma vida, aqui como o Evangelho fala, de uma forma correta. Mas a comunhão com Deus era uma comunhão de uma pessoa que se bastava. Na forma dele rezar, uma forma que não tinha necessidade de Deus. E na verdade a nossa vida de oração é pelas nossas pobrezas e miséria. Então quando nós reconhecemos as nossas misérias, nós temos a virtude da misericórdia. Se eu não reconheço minhas fraquezas, eu não vou ser misericordioso. Por isso, então, ele não tinha misericórdia daquele que estava do lado dele. Eu não sou como esse daí, que ele já fez o seu julgamento. E aqui na primeira leitura fala que Jesus, que Deus não faz distinção de pessoas. Então, amados, o que Deus quer de nós nessa liturgia desse 30º domingo do tempo comum é que nós vivamos uma fé, uma vida de oração, aonde reconhecemos as nossas necessidades, pobrezas e misérias e buscamos em Deus aquilo que nos falta pela nossa fragilidade humana. E vivendo essa espiritualidade, vivendo essa condição, praticando a justiça, vivendo o amor, buscando conversão, tendo uma vida de oração e uma comunhão profunda com Deus, nós podemos chegar a uma vida de santidade. Mas se nós achar que nós somos os melhores, e aí então a oração nossa ela não vai surtir efeito. Deus não vai justificar a nossa vida através da nossa oração. Mas quando nós vivemos a oração de uma forma plena, com humildade, buscando em Deus aquilo que nós não temos pelas nossas misérias humanas, nós vamos então encontrar a graça de Deus, a proteção divina e a força do alto. Aí nós vamos estar na condição de São Paulo escrevendo a carta a Timóteo. Eu combati o bom combate, ao estado que São Paulo se encontrava. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Agora eu estou esperando a coroa da vitória que esse justo juiz me concederá. Porque esse dia vai chegar, amados, entendeu? Quando a gente tiver essa consciência de que nós estamos no caminho de Deus, buscando as forças dele, para que aquilo que na nossa humanidade ela não é capaz de atingir, nós encontramos em Deus. E aí nós fazemos em tudo a vontade dele, combatendo esse bom combate, guardando a fé. E aí então, quando nós guardarmos a fé,
até o fim da nossa história humana, nós receberemos a coroa da justiça que esse justo Senhor nos concederá. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.